Deixa o pessoal se agasalhar um pouquinho aí. Sentar todo mundo pra gente... A congregação está crescendo. Ai, ai. Então vamos lá, né? Vocês que chegaram, né? Boa noite para vocês e paz do Senhor a todos que chegaram agora aí. Então vamos lá. Como sempre, né? Dando continuidade a essa série de estudos, fazendo sempre a ligação e interligação, conexão, link. Ou seja, todos os estudos estão entrelaçados, interligados. Eu sempre falo, né? Algumas pessoas que adentrarem o vídeo aí em outro momento e chegarem aqui e não entender o que eu estou falando, então é importante eu estar dizendo isso, porque outras pessoas estão vendo o vídeo, então é importante, porque se elas chegar aqui e pegar no meio do caminho o que nós estamos falando, elas podem não entender. Então eu sempre tenho que estar reforçando isso, porque os estudos estão sendo para o grupo, para nós aqui, mas outras pessoas estão assistindo e estão conversando comigo e querem também entender. Então eu tenho que caminhar de um jeito que dê para a pessoa que está começando agora a entender, né, e nós que estamos em crescimento, ok? Então algumas coisas eu tenho que repetir. Eu peço paciência aos irmãos, eu já sei disso, mas eu preciso repetir sempre, tá? Porque não é tão fácil, né? A gente pensa que é tão fácil, mas não é tão fácil você mudar a sua mentalidade, praticamente uma reviravolta, né? Com relação do que a gente aprendeu, do que a gente cresceu ouvindo da palavra do Senhor. Realmente o cerne está aí, o cerne que nós ouvimos é realmente o cerne, mas tem tudo a acrescentar com relação ao reino que a gente não entendia, não compreendia, não sabia como agir, e isso em algum momento da nossa vida pode fazer falta. Então eu tenho que estar repetindo isso, né? Por exemplo, se vocês acompanharem no grupo, por exemplo, eu coloquei uma capa do estudo diferente dessa. Se vocês verem, quer ver? Eu coloquei, por exemplo, o candelabro, na hora que eu coloquei no grupo, não sei se vocês observaram, né? Quem observou está lá, a capa. Só que acontece, tem um irmão que entrou em contato comigo e ele achou interessante, assim, o que ele falou para mim, eu achei interessante, por quê? Porque foi difícil dele se achegar ao vídeo, porque ele via as questões relacionadas ao judaísmo, é o que a gente fala. Então quando ele viu a menorá, quando ele viu o castiçal, aí a ideia deles olharem para a capa do vídeo é o seguinte: ixi, é judeu messiânico, é o judaísmo, judaizante. Então por isso que vocês veem o tempo todo eu batendo nessa tecla aqui, repetindo essa questão. Que nós não queremos ser judeus na carne, nem precisamos ser judeus na carne. E não precisamos trazer o judaísmo para dentro, né, da nossa vida, da forma como ele é. O cerne é outro, o cerne é espiritual. Então eu peguei e troquei a capa. Por quê? O castiçal está ali, ó, mas ele ficou mais discreto. E eu coloquei Jesus, eu coloquei a mão, né, de Jesus com as 7 estrelas na mão. Então a pessoa já olha, opa, Jesus então peraí, deixa eu dar uma olhada. Então é interessante, porque ele falou que a impressão que ele tinha é que nós éramos judeus messiânicos. Entendeu? Então, como outras pessoas estão vendo, eu vou estar repetindo alguns detalhes. Por exemplo, se você citar aqui, por exemplo, Romanos 2, né? Vamos citar Romanos 2, por exemplo. Romanos capítulo de número 2. Romanos capítulo 2, verso 28. Vou trocar essa versão aqui, peraí. Vamos lá. Porque não é judeu o que é exteriormente. Eu já li esse versículo aqui várias vezes. O grupo está tranquilo. Acho que ninguém mais tem dúvida, né? Porque não é o judeu que é exteriormente, ou seja, na carne. Não é judeu que é na carne. Paulo está tratando dessa questão de lei e graça. Então não é judeu que é na carne, nem circuncisão que é no prepúcio. A nossa circuncisão hoje é no coração, é o batismo. Então essa circuncisão não é na carne, agora é no coração. Ok? Mas é judeu o que é no interior. Então hoje nós somos judeu no interior, peraí. Mas é o Israel espiritual, somos igreja. Tá vendo? Eu tenho que estar repetindo isso.
Porque se eu não repetir isso e ficar só em uma fala que não acrescente esse detalhe, aí sim eles vão entender e pensar que nós somos judeus. Então veja, o judeu é o que é no interior. Esse circuncisão aqui é do coração. Ou seja, no espírito, não na letra. Por quê? Porque a glória, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. Né? Tudo é para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas, né? Romanos 11, aí 36, um verso ali. Ele fala sobre isso, que é para Ele, por Ele são todas as coisas. É para a glória de Deus. Tudo isso, todo esse plano, todo esse propósito é para a glória de Deus. Então o judeu é no interior. Aí vocês venham repetindo Jeremias 31 aqui o tempo todo. A lei está no coração e não em tábuas de pedra, né? As duas casas estão agora participando de uma nova aliança, onde a lei não é em tábuas, é no coração. Mas hoje eu quero ler Hebreus 8, em vez de ler Jeremias, que é a mesma coisa. O autor do Hebreus, que é no Novo Testamento, porque tem gente que não gosta que a gente fica só no Antigo, né? Então, no Novo Testamento, o autor, os Hebreus, ele está repetindo o que foi dito lá em Jeremias, no capítulo 31. Quer ver? A mesma coisa, vocês vão lembrar, que eu já li tantas vezes aqui Jeremias 31, que vocês vão lembrar, quer ver? Hebreus 8. Veja só, vamos pegar aqui da metade, né? Vou pegar aqui. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá, judeus e gentios, nós já sabemos disso, estudamos sobre as duas casas, estabelecerei uma nova aliança, um novo concerto, que é o que foi feito em Cristo Jesus. Não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então eles não valorizaram a aliança, por isso que agora a aliança não é mais na carne, agora é espiritual. Ok? Aí ele fala, por quê? Este concerto, essa nova aliança, que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Aí, ó, ele está fazendo com a casa de Israel. Mas aí a gente volta para Romanos 2 e viu que é o Israel espiritual, que eu acabei de ler, a igreja. Ok? A igreja. Com a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis e o entendimento em seu coração e as escreverei. E lhes serei por Deus e eles serão por povo. Pronto. Ele repetiu Jeremias 31, de 31 a 33. Então, aqui fica reforçando que nós não queremos ser judeus. E não estamos aqui querendo trazer judaizantes, ou se transformar em judaizantes, ou trazer o judaísmo para dentro das nossas vidas. Não é necessário. Nós vemos uma nova aliança onde entramos por Cristo Jesus. Ok? O cerne de que você tem que entender que é o Israel espiritual, porque se você não tiver isso em mente, você perde as promessas. E aí nós lemos na aula passada sobre Efésios 2, por exemplo. Efésios capítulo 2. Só para reforçar que a gente não era povo e agora somos povo. Né? Coríntios, Gálatas, Efésios capítulo 2. Isso foi lido na aula passada, veja. Aqui, ó. Portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, eram gentios. Nós éramos gentios. Agora não somos mais, porque entramos na aliança. Na carne, aí chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Pelos judeus nós éramos chamados incircuncisos. Pelos judeus na carne. Ok? Aí vem cá, aí ele fala, né? Em circuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feitas pela mão dos homens, prepúcio. Que naquele tempo estava sem Cristo, os gentios sem Cristo. Eu e você, nós estávamos sem Cristo. Separados da comunidade de Israel. Nós éramos separados, nós não éramos povo. E estranhos às alianças, os concertos da promessa, né? Não tendo esperança e sem Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós, gentios, eu, você, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto. Porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos, judeus e gentios, fez um. E derribando a parede da separação que estava no meio, a lei cerimonial. Pronto, ficou suficiente aqui. A introdução do vídeo para ver se o irmão estiver assistindo o vídeo, ele vai entender de novo. Algumas coisas eu expliquei para ele e aqui acrescentei mais alguns detalhes. Serve para ele e para mais algumas pessoas que vão acompanhar, ok? Então, vira e mexe, eu tenho que estar fazendo isso, ok? Porque as pessoas têm que compreender essa realidade. Então, tá aqui.
O castiçal está aqui da mesma forma. Nós estamos fazendo esse prosseguimento, né, da revelação sobre as duas testemunhas. Essa é a parte de número 4. Então veja que agora, hoje nós vamos falar sobre o revestimento que essas duas testemunhas vão receber. Que revestimento é esse? Que forma de revestimento é esse que eles vão receber e que está também representado também no castiçal? Aí está representado no castiçal. E por que eu coloquei aqui o castiçal camuflado aqui? Eu diminuí a imagem e coloquei a mão de Jesus aqui com as 7 estrelas na mão. Porque, se vocês lembrarem, também foi lido no estudo passado Apocalipse 1:20. Apocalipse 1:20 diz o quê? Vamos lá, para não ficar só nas minhas palavras. Aí vai falar quem é a igreja. Se a menorá, as lâmpadas são a igreja ou não. Vamos ver se é. Lembram? O mistério das 7 estrelas que viste na minha mão, na destra, né? E dos 7 castiçais de ouro. Ou seja, as 7 igrejas, as 7 estrelas são 7 anjos, né? Das 7 igrejas. Ou seja, as 7 estrelas são 7 anjos. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então veja, a mania que se tem é que o castiçal, a menorá, é símbolo judaico. Somente símbolo judaico. Aí, Jesus, trazendo a revelação para nós, o verso de número 1 desse próprio capítulo diz que revelação de Jesus Cristo aos servos, para mostrar as coisas que hão de acontecer. Lembra que nós lemos no verso de número 1? Então é Jesus que está revelando. Lembra que eu falei que ele que está dizendo que as 7 lâmpadas, os 7 castiçais são a igreja? Então como é que você fala que o símbolo do castiçal é só judaico? Não, ele está representando as 7 igrejas também. Só que está vendo que eu tenho que olhar que agora é um Israel espiritual? Aí então, mas eu não estou dizendo para você, igual algumas igrejas fizeram, de pegar o castiçal e levar para dentro da igreja e botar lá. Porque aí, igual eu estou te falando, a impressão que se tem é que você quer trazer as coisas do judaísmo para dentro da igreja. Estou falando para você pegar um castiçal e colocar dentro da igreja. Não estou falando para você pegar o kippá e colocar na cabeça. Aquela mantinha que agora eu esqueci o nome dela, e colocar no ombro. Igual algumas igrejas já fizeram. Inclusive trouxeram até a Arca da Aliança para dentro da igreja. Não, aí sim é judaizante. Trouxeram o sacerdote, faz todo um ritual do sacerdote dentro da igreja. Não vou citar o nome, mas você sabe o que eu estou falando. Então aí você vê que isso sim é judaizar, isso é se tornar judaizante. E talvez a bagunça que eles criaram, essas pessoas que estão lá dentro não vão entender nem a antiga e nem a nova aliança. Porque eles misturaram tudo. Aí não conseguem discernir. Então veja, então ele está dizendo para mim que esse castiçal aqui, que nós estudamos e vamos estudar hoje, mostrando a questão do revestimento, da manifestação do Espírito e da manifestação dos dons espirituais, porque nada esse castiçal aí, gente, é muita coisa para falar dele. Eu vou tentar dividir esse estudo, mas em uma outra parte, em um outro momento eu acrescento mais coisas no castiçal. Porque eu não quero fazer outro estudo depois desse para falar do castiçal. Então eu quero terminar ele hoje aqui. É muita coisa, mas fica para um outro momento que dá para mim encaixar ele em um outro estudo futuro bem legal. Aí nós podemos pincelar isso do passado, para fazer a ligação. Então veja, os 2 ramos que eu deixei aqui, da aula passada, lembra que falamos de 2 árvores, 2 oliveiras? E das 2 oliveiras, Zacarias no capítulo ali de número 4, ele viu 2 ramos que saíram dessas 2 oliveiras que estavam do lado dos tubos de ouro que vertiam azeite. Vocês lembram desses 2 ramos? Ou seja, nós tínhamos 2 povos, judeus e gentios, sendo representados nas 2 oliveiras, que se nós voltarmos para Romanos 11, é a oliveira boa e a oliveira brava, uma vai ser enxertada na outra. 2 povos se tornam um. Mas só que por que os 2 ramos, Altair? Como nós vamos falar do revestimento, que requer amadurecimento, que requer dedicação, vocês vão entender que tipo de dedicação é essa mais à frente. Aí eu coloquei só os 2 ramos, porque os 2 ramos saíram dos 2 povos, representando que não são todos que vão ser as testemunhas, não são todos que vão ser usados como testemunhas. Lembra quando no estudo passado eu li a questão ali de Apocalipse 11,
E falei para vocês que ele tinha uma vara de medir, que foi medida o templo de Deus que somos nós. Foi medida para amadurecimento, para ver se a igreja estava madura, as testemunhas estavam maduras. Porque logo na frente, no verso 3 e 4, no próprio Apocalipse 11, é dito que: e darei poder a minhas duas testemunhas, que são os dois castiçais, que são as duas oliveiras. Aí, para ligar com Zacarias 4, lembra? Zacarias 4, então, confirma a medida, ou seja, a verificação de Deus, a verificação através do Espírito Santo, se nós estamos aptos ou não para ser usados como testemunhas nos últimos dias, na última semana de Daniel. Esse amadurecimento ele é confirmado no próprio Zacarias 4, quando ali também, Zorobabel com o prumo também, ele vê se está aprumado. Quem? A casa física? Não, a casa espiritual. Porque Zorobabel, no capítulo 4 de Zacarias, é uma representação de Jesus. Por isso que você sabe, logo à frente ele fala: e são os 7 olhos do Senhor. Porque os 7 olhos do Senhor esquadrinha, põe o prumo, mede, verifica se nós estamos aptos neste momento, nesse estudo. Não estou falando para ser salvo, estou falando para ser testemunha, porque muitos são salvos, mas alguns vão ser escolhidos para testemunhar com a porção dobrada, com duplo poder, com o poder do Espírito Santo. Lembra das 2 chuvas derramadas? Lembra esses 2 ungidos vão receber porção dobrada, azeite de ouro, porque eles já pensou? A coragem que eles vão, o revestimento que eles vão ter e a coragem de eles chegarem nas nações e falar: é assim que vai acontecer. Lembra do primeiro momento da tribulação, que eles não vão poder ser mortos? É a hora que eles vão, é assim. Mas Deus vai usar qualquer um? Não, Ele vai usar aquele que Ele verificar a questão do amadurecimento para tal ministério. Beleza? Então, fundiu, juntou os 2 estudos agora. O passado e esse. Então, 2 oliveiras, 2 ungidos, 2 pães, porção dobrada, na unção de Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias, tudo é uma coisa só que se funde em uma no final. São várias histórias que se fundem em uma. Mas você tem que saber de todas elas, porque a partir do momento que você caminhar na Bíblia, você vai deparar com ele trazendo a referência de uma forma, depois de outra, depois de outra. Vocês vão entender quando eu ligar essa menorá com a palavra. Aí vocês vão entender o que está acontecendo, beleza? Então vamos prosseguir. Acho que até aqui eu ia ler Gálatas 3, mas não vou ler não. Porque a lei é o instrutor, né? A lei que vem nos ensinar, a lei ela é o que nos conduz à fé. Aí nesse caso em Gálatas a fé está sendo representada por Cristo. Alguém lembra desse texto ou eu confundi? Trouxe uma confusão aí na mente de vocês? Não, né? Que a lei é o instrutor, que a lei é o aio. Vocês não lembram não, né? Então vamos ler, né? Melhor a gente ler, né? Gálatas 3. Não tem problema, é muita coisa. Às vezes, quando eu ler aqui, vocês vão começar a ligar, quer ver? Quer ver como é que vocês vão ligar? Veja só. Ó, vamos ler daqui mesmo. De maneira que a lei nos serviu de aio. Lembra que aio que eu falei para vocês? É professor, é instrutor, é quem conduz, tanto é que o próprio texto aqui ele explica, ó, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então a lei é o nosso professor que nos conduz a Cristo. Quem não entende, não aprende a lei no Antigo Testamento, pelo menos para crescer no Novo Testamento, saber que nós estamos falando, não se deixou ser ensinado pelo instrutor, pela lei. Não aprendeu, por isso que ninguém entende Apocalipse. Apocalipse está falando da lei o tempo todo. É um tabernáculo que está sendo aberto. Para que pela fé fôssemos justificados. Que fé é essa? Jesus. Para que pela fé fôssemos justificados. Pela fé, você vai entender que é Jesus agora. Pela fé para que pela fé nos tornássemos ficha limpa. Vocês vão entender a ficha limpa que eu falo sempre é aquele. Eu levanto a mão e aceito Cristo. Lembra dos pecados todos para trás são perdoados. Lembra de Isaías 43, 25. Eu, Deus, não me lembro mais dos seus pecados. Quando você se converte. Lembra de Miqueias 7,19, os seus pecados são lançados nas profundezas do mar. Não é mar do esquecimento não, tá? Isso não é bíblico não. Profundezas do mar, beleza?
Vamos lá. Mas depois que a fé veio, depois que Jesus veio, já não estamos debaixo do professor, do aio. Olha como é mais fácil de entender. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, que ele aqui nesse momento ele também está sendo tratado como a fé, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, ou seja, não há judeu e nem gentil. O grego aqui está sendo representatividade de gentil. Não há judeu nem gentil, né? Não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Ou seja, não há acepção de pessoas. Aquele que aceitar Cristo está dentro da aliança. Não interessa de qual nação, ele está dentro. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Herdeiro de quê? Da promessa, da terra para reinarmos com Cristo, da salvação, eternidade com Ele. Porque agora fazemos parte da aliança. Lembra de Efésios 2? Nós agora fazemos parte da aliança, somos povo. Beleza? Agora acho que ficou tranquilo. Vamos lá. Agora vamos falar do processo de frutificação que essas testemunhas vão receber e que nós também hoje temos que buscar. Independente se vamos se tornar ou não testemunhas no Apocalipse, na última semana de Daniel. Isso é uma obrigação do crente buscar. Vocês vão entender que é uma obrigação agora, porque muitas pessoas pensam que o fruto do Espírito é Deus que dá. Não. O fruto do Espírito é tua responsabilidade. Se você não sabia, você vai saber agora. Eu já andei pincelando aqui em alguns estudos passados. Vocês vão ver que Deus não tem nada a ver com o teu fruto. Ele pode haver-nos te ajudar, mas Deus não vai te dar amor. Deus não vai te dar gozo. Deus não vai te dar longanimidade. Não. Por isso nós temos aqui uma planta, nós temos aqui um exemplo de uma árvore. Aí foi até interessante, depois que eu desenhei essa menorá aí, que eu falei já algumas vezes, que não achei desenho que dava legal para a gente trabalhar, porque a maioria dos desenhos, das figuras, das gravuras e imagens que se tem na internet, ele não tem a sequência todas que precisa e que está escrita em Êxodo 25. E se está escrito em Êxodo 25, Deus falou assim, eu quero desse jeito. Tanto é que ele disse para Moisés, Moisés, faz tudo conforme você viu no monte, conforme eu te mostrei. Aí podia Moisés falar assim, mas eu nem sei fazer isso. Eu vou mostrar, eu vou te dar Bezalel e Oliabe, mestres, artífices em gravuras, em entalhar, para entalhar e para poder fundir ouro. Eles vão fazer, é só você dizer para eles como é que você está ouvindo de mim. E eles vão ser inspirados pelo Espírito para fazer todos os utensílios do tabernáculo. Você pensa que no deserto teria condição de qualquer um fazer um utensílio desse aí? De forma nenhuma, porque foram usados pelo Espírito ali para poder conduzir e fazer todo o propósito de Deus. Aí você vê, Deus então trabalhou e foi interessante eu fazer o desenho, porque eu aproveitei e fiz colorido. Você não vai topar na internet com um desenho colorido. Aí as pessoas não conseguem entender que Deus está mostrando uma árvore. Poucas pessoas entenderam o que é uma árvore. Eu não vou dizer que é nenhuma, porque eu não sei se tem mais gente por aí, muita gente, então não vou dizer. Vamos dizer assim que poucas pessoas viram que era uma árvore. Aí eu pintando, ficou legal. Por quê? Vocês vão ver que há um processo de frutificação representado no candelabro. E me mostra que ele é uma árvore, vocês vão ter certeza agorinha. Vamos lá? Por exemplo, eu coloquei aqui botão, né, flor e fruto, ou seja, amêndoa. Então veja, eu separei para ficar mais fácil, para não ficar montado no outro, ok? Então eu separei, mas a sequência, todas elas aí são botões, flores e frutos. Então você está vendo que é um processo de frutificação? Opa, processo de frutificação. Traga isso para a nossa vida espiritual. Traz para a nossa vida. Qual é o primeiro passo que o crente dá quando levanta a mão? Justificação. Então justificação, botão. Primeiro processo. Segundo, santificação. Flor. Você tem que santificar. O que é santificar? Até hoje tem gente que não entende o que é santificar. Não é se tornar santo, canonizado, não. Santificar é separar das obras da carne. Separar das obras do mundo. É quando Deus diz ali em Hebreus 12, 14, ele fala, sede santos porque eu sou santo.
Ele está dizendo para nós, sede separado, porque eu sou separado. Então veja, santificação é o segundo passo que o crente dá. Ele levanta a mão, acabou a vida dele, já está salvo. Ele tem uma caminhada. Aí você caminha para a santificação, para se manter livre das obras da carne, é uma luta todo dia. Todo dia é uma luta. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Porque todo dia a gente peca. Pensamento, visão, fala, boca, língua. Todo dia a gente faz isso. Todo dia você tem que pedir perdão. Todo dia. Aí qual é o terceiro processo? Glorificação. É o amadurecimento. Lembra da colheita de Apocalipse 14, quando passa a foice na terra que a seara está madura. Vai colher o arrebatamento. Vai colher os frutos. Qual é o próximo passo? Glorificação. Novos corpos. Corpos sendo transformados para participar de um reino. Agora você já não tem dor, não sente dor, não tem doença, não chora, não sente tristeza. E vai trabalhar em um reino regendo as nações que vão sobrar. Processo de frutificação. Essa árvore, é interessante quando eu falei das árvores no estudo passado, lembra que algumas pessoas pegou ali João 15 como sendo aquilo ali a igreja, sendo a videira, porque em João 15 eu vou ler ele mais à frente, então só vou citar agora, para fazer o link da árvore aqui eu preciso citar. João 15 fala que Jesus, eu sou a videira. Aí fala que a igreja é a videira e Israel é a oliveira, separando. A gente sabe por quê, né? Porque eles querem ser arrebatados primeiro. Mas eu falei para vocês que ia dar um estudo das árvores. Mas eu vou pincelar esse estudo aqui, como eu não vou dar ele agora, vai demorar um pouco, eu vou pincelar aqui. Por exemplo, se você olhar, a oliveira dá o quê? Azeitona, oliva, óleo, azeite, representação do Espírito Santo. Beleza? A vinha, a videira dá o quê? Uva. Uva te lembra o quê? Sangue, suco, vinho, sangue, representatividade do sangue de Cristo. Ó, e essa árvore aqui representa o quê? A amendoeira, ela representa o quê, a amendoeira? Tá vendo? Aí se você olhar para a amendoeira, por que Deus pegou uma amendoeira? Primeiro, uma curiosidade. A amendoeira, ela atinge 8 metros de altura, até 8 metros de altura. Tendência diz que ela chega a 7 copas. Aponta para o milênio e para a eternidade na altura. Oitavo dia, oitavo milênio. Quando Deus fundir céu e terra com a Nova Jerusalém. E por que mais ainda ele pegou a amendoeira? É a única árvore que dá fruto no inverno. O inverno nem acabou, ela já tem flor. Por quê? A esperança. Quando você estiver na maior calamidade, traz para a tua vida espiritual. Quando você estiver num buraco, na sua tribulação, na sua labuta, na sua dificuldade, na maior agonia, querendo sumir, há uma esperança. Num caos do inverno, não tem sol, não tem nada. Ela nem deu folha direito, já deu a flor. No inverno. Por que Deus chama? Então por que Deus usou a amendoeira? A flor dela é meio arrosada, mais escura um pouquinho, que vai clareando e depois quando ela chega a cair, ela fica branca. Ela cai e como ela fecha, parece umas bolinhas branca. O que vai lembrar você? Caindo do céu. Maná, o pão do céu que foi dado para os hebreus, ela representa o pão. Então veja, nós temos o Espírito Santo, na oliveira, o azeite, nós temos a videira, o sangue de Cristo, e temos a amendoeira, o pão, que é o próprio Cristo, o pão que desceu, que caiu do céu, que representa o corpo de Cristo. Quando ela cai, ela parece o maná que Deus derramou sobre o povo no deserto, diariamente, porção diária. Altair, mas de onde você tirou isso? Vamos prosseguir. Aí, essa questão das árvores, nós vamos aprofundar mais ainda. Só dei uma palhinha do estudo das árvores. Porque aí eu vou acrescentar a figueira, eu vou acrescentar o cedro. Tá bom? O cedro do Líbano, você topa muito com isso aí na Bíblia. Nós vamos topar com ele. Mas tudo bem. Então veja, esse processo de frutificação, ele me traz ainda uma outra visão aqui. Se eu não conseguir terminar esse estudo, eu não queria rachar de jeito nenhum. Mas é coisa demais para falar. Está tudo dentro do propósito da frutificação, porque para frutificar eu preciso da palavra, do pão, da amendoeira. Por isso está representado aí.
A Bíblia está sendo representada aí, a palavra. Se você olhar, nós lemos no estudo passado, Êxodo 25, vocês lembram que eu falei da sequência da amêndoa, da flor e fruto? Ou não lembram também? Vamos lá. Êxodo 25, não estava dentro para me ler não, mas eu vou ler para vocês linkarem bem, porque senão vai ficar uma lacuna aí. Veja só, está falando dos utensílios, né, do templo, aí vai falar do candelabro. Lembra que eu falei que essa versão não ajuda? Que eu falei aqui, por exemplo, numa cana haverá 3 copos a modo de amêndoa, uma maçã. Que maçã tem a ver aqui? Então o copista foi um pouco infeliz aqui. Maçã e uma flor e 3 copos. Tem versões que traz maçaneta. O que tem a ver maçaneta? Ele não conseguiu achar a palavra na hora da tradução. Porque eu não estou dizendo que é fácil não, gente. É difícil. O cara não tinha palavra para colocar. Né? Então ele não tinha palavra para colocar, então eu não estou acusando ele que a culpa é dele. Eu estou achando que ele não foi feliz. Mas eu não estou falando assim, se foi intencionalmente, ninguém vai saber que foi intencionalmente, só Deus. Mas ele foi infeliz, porque ele atrapalhou minha revelação. Não entendi nada, não ligo ela com a amendoeira, não ligo ela com a sequência da frutificação, não consigo. Perdia toda a revelação. Aí eu falei para vocês que quando você, outra versão aqui, também ele fala também, né? Mesma coisa, ele fala também das maçanetas, presta atenção. Mas o candelabro mesmo haverá 4 cálices com formato de amêndoas com suas maçanetas. Não ligo com nada, não tem como saber nem o que é. Aí quando você vai na outra versão, King James, por exemplo, nós temos a King James aqui. Um braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoa com botão e flor, e 3 cálices com formato de flor de amêndoa e outro braço com botão de flor, assim serão os 6 braços. Haste do centro, né? Mesmo que deverá ser de 4, a do centro. Nós falamos isso sobre isso na aula passada, então quem tem dúvida, volte lá, eu estou correndo um pouquinho para a gente ganhar tempo. Veio aqui, deverá ter 4 cálices com formato de flor de amêndoa com botão e flor. Não ficou bem claro, tá aí. Eu estou vendo a flor, o botão e a amêndoa. Está fora meio de sequência, mas ele já me mostrou. Aí você vai atrás. Você clica na tua Bíblia, amêndoa. Aparece amêndoa onde tiver na Bíblia para você. Aí você pega e vai, mas isso aqui eu não estou entendendo esse negócio aqui, eu vou procurar. Aí você vem aqui, vamos aqui, Jeremias, aqui está mais fácil que já está. Pronto, vamos aqui. Aí essa versão aqui, eu falei para vocês que eu não gosto de usar ela, que ela chama Yahvé, né, Jeová, e aí fica parecendo que a gente está, né, ou judeu ou testemunho de Jeová, né, então eu gosto dela em muitos pontos, mas nesse ponto eu não gosto, então eu chamo ela aqui muito pouco, né, essa versão aqui. Ela é a King James, mas ela é reforçada com essa parte traduzida, mas hoje ela vai ajudar a gente, presta atenção, é a palavra de Deus. A palavra de Deus veio a mim indagando, né? Ele está falando com Jeremias. O que está vendo, Jeremias? Aí é o que respondi, vejo um ramo de shaqued, amendoeira. Ele já deu a tradução de shaqued. Por que ele me deu a tradução de shaqued sendo amendoeira? O próprio autor, esse tradutor, ele entendeu a revelação. Aí ele fala, então Deus replicou, viste bem, porque eu estou shaqued. Mas não é a mesma palavra, é chá e xó. Deus fez um trocadilho com a palavra amendoeira, com a palavra vigilância. Velar, proteger, correr com a palavra. Então veja, Deus está fazendo o quê? Jeremias viu então um ramo de amendoeira e Deus falou para ele, viste bem, você viu muito bem. Então ele tratou a tradução do nome amendoeira relacionando com a vigilância, a fim de que a minha palavra se cumpra. Ele relacionou a amendoeira com a palavra. Amendoeira, palavra. Aí Deus fala que vela, aí na nossa tradução normal, né? Não digo normal, parece que a outra é anormal, né? Mas não é dessa forma que eu quis dizer, ok? Então ele está dizendo assim, ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que é que vê, Jeremias? Ele disse, vejo uma vara de amendoeira. E disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir.
Eu velo, eu tenho vigilância, eu tenho amendoeira, porque a amendoeira é uma vigilante, ela é a primeira a dar o grito de liberdade. Ela é a primeira flor, ela é o primeiro fruto, ela que resiste tudo, resiste todo tipo de inverno, ela cai tudinho, fica ali bonitinha, ela vem com gosto de gás. Então Deus pega e trata a amendoeira como uma palavra. Por isso que hoje nós não perdemos, a Bíblia não se perdeu por completo no mundo todo, porque Deus vela pela sua palavra. Deus tem a vigilância sobre a tua palavra. Para quê? Para cumprir todo o plano de redenção. Lembra de Isaías 46, 9 e 10? Que aí fala que ele mostra o fim desde o princípio, que ele fala vai cumprir tudo conforme a vontade dele. Ele vela por essa palavra. O plano vai cumprir, eu repito aqui sempre. Com você ou sem você vai cumprir. É isso que ele está dizendo para nós aqui. E ele me mostrou a palavra como amendoeira, como o pão que desce do céu. Por isso que Deus, em Deuteronômio, também Jesus sendo tratado ali a questão da tentação com Satanás ali depois do batismo. Ele fala para Satanás que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque eu vivo do pão do céu, que é a palavra. Eu não vivo só do pão físico, eu vivo do pão do céu. Por isso que ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra, pão espiritual, que sai da boca de Deus. É isso que ele está dizendo. Aí se você for na amendoeira de novo, não ia ler outro verso, não vou ler não. Se você voltar para cá, quem sabe quantos livros tem na Bíblia? 66 livros. Aí, por que, igual nós falamos um dia aí, que eu ficava questionando algumas vezes por que um livro tal saiu da Bíblia. Aí Deus deu a resposta. Porque eu quero só o 66. E ainda eu quero o 66. Eu quero 66 livros. Aí você pega e olha aqui. Onde está os 66 livros nessa menorá? Neste castiçal. Quando você pega, são 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento, beleza? Aí você pega 3, ao conjunto de botão, flor e fruto, 3. 3, 6, 9. 9 vezes 3, 27. Lembrando que o Antigo Testamento é antes de Jesus. Eu vou já adiantar aqui o que eu vou falar na frente, que a cana central é Jesus. Representa a divisão do Antigo e do Novo Testamento. Então nós temos aqui, Jesus veio no 4º dia, lembra? 1, 2, 3, 4. 4º milênio. Então está aqui. Daqui para trás é o Antigo Testamento. Então eu tenho 27. Na cana central eu tenho 12, porque é 4 conjuntos vezes 3, 12. 27 mais 12, 39 livros. Então eu tenho 39 livros da Bíblia no Antigo Testamento. Por isso que a amendoeira é a palavra. Agora e o Novo Testamento? 27. 3, 9, 9, 9. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 27 livros no Novo Testamento. Não é para acrescentar nenhum e nem tirar nenhum. Então a Bíblia que tem mais 5 livros, mais 2 livros, está errado. Está errado, porque não tinha como você representá-la aqui dentro. Porque a palavra, por que a palavra então é que alimenta como pão? Lembra que a palavra é tratada como uma luz, em Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a minha palavra? Ou é a tua palavra, na verdade, está escrito lá? Então veja, o que nós temos aqui? Lâmpadas, luz. A menorá servia para quê no tabernáculo? Para clarear o caminho de acesso do pátio, do lugar santo, onde clareava ali, para ter a claridade para o sacerdote entrar, fazer toda a manutenção da mesa, da lâmpada também, e o sumo sacerdote adentrar o lugar do Santo dos Santos, onde não tinha iluminação nenhuma lá dentro do Santo dos Santos. Por quê? Porque quando ele entrava lá dentro, na presença de Deus uma vez por ano, acendia-se uma luz, o próprio Deus se manifestando na tampa da arca. Não precisava de iluminação lá dentro. O próprio Deus é a luz. Te lembra alguma coisa em Apocalipse? No final, as nações andarão na sua luz. Não haverá sol, não haverá lua. O Deus é a própria luz. Não precisa de luz nenhuma. Então veja que a menorá era ali fora. Então ela servia de lâmpada, de luz, para clarear o caminho do sacerdote. Quem é o sacerdote hoje? 1 de Reis 2,9. Nós somos reis e sacerdotes hoje.
Está clareando o nosso caminho. Eu clareio como lâmpada os meus pés, para me ver a minha vida. Mas eu tenho que ser luz no mundo. Pode por acaso esconder uma cidade edificada em cima de um monte? Claro que não, você está vendo ela de longe. É assim que o crente tem que ser. Pode por acaso guardar debaixo do velador a lâmpada? Claro que não, você vai colocar em cima do velador para clarear o cômodo. O crente é assim, onde ele entrar ele tem que clarear tudo. Pelo menos deveria ser. Lâmpada. Nós já fizemos no primeiro estudo, relacionando Jesus como luz do mundo e nós também sendo luz. Quando assim o representamos nessa terra. Como assim, né? Quando assim o aceitamos. Então veja que o processo de frutificação está aqui dentro. A palavra, eu preciso no Salmo 119 não, né? Repito ele aqui direto. Então veja, entender essa questão, eu poderia passear mais algum texto aqui para mostrar, por exemplo... Então a menorá representa 66 livros. Ela representa 60, na verdade ela representa a palavra, né? Que está realmente contido 66 livros. Nem ninguém sabia. Pouca gente sabe hoje, né? Não estou dizendo muitos, mas todos têm que saber disso. Porque quando você descobre e sabe que Deus te ensina e te mostra, por isso nós estamos aqui estudando, porque agora você já sabe. Você pode pegar e falar para alguém, quando vê um desenho da menorá. Caramba, aqui dentro, conforme Êxodo 25, está dizendo com esse formato que aqui dentro estão os 66 livros. Você pode ensinar os outros. Esse é o nosso objetivo. De frutificar, passar adiante a mensagem, passar adiante a palavra. É assim. Não é para a gente guardar. Entendeu? Então veja, eu poderia aqui ver a sequência dita aqui, por exemplo, em Jeremias capítulo 1, mas eu não vou lá não. Acho que ficou bem clara a sequência. Existe o botão, flor e fruto. E é uma árvore. Quando nós formos falar da árvore, eu vou ligar essa árvore com a árvore da vida do Éden. Vou ligar com a sarça que pegava fogo. Lembra quando Moisés foi chamado? Que ele se virou para ver, a sarça pegava fogo e não se consumia? A sarça é a representatividade da menorá. Por que ele chegou perto e Deus falou para ele, o anjo do Senhor, que é Jesus manifestando como teofania no Antigo Testamento, ele disse para Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar aqui é santo. Por quê? Porque o castiçal que estava sendo representado pela sarça pegando fogo, acesa, ali era lugar santo. No futuro, ela estaria dentro do tabernáculo, no lugar santo. Então, tirar a sandália do pé, sede santos, Moisés, para se aproximar de mim. Tire a sujeira. Aí, naquele momento, foi as sandálias. Hoje, o que é? As obras da carne, os pecados, as iniquidades, para se aproximar de Deus. Ok? Vamos correr um pouco aqui. Eu acho que ficou bem claro aí, né? Eu vou tratar dos evangelhos aqui, mas eu vou tratar quando eu for falar dos querubins no final. Aqui estão os 4 evangelhos. Mas eu posso adiantar uma revelação caso eu não chegue lá no final, né? Eu vou adiantar aqui essa revelação para ficar completa aqui. Porque vai que eu não chego nos querubins, aí vocês vão ficar meio rachados no meio. Por exemplo, eu tenho a cana central, certo? Quem segura eu falei para vocês que o castiçal mesmo está lá em Êxodo 25, verso 34. Está dizendo que o castiçal mesmo é o centro, que tem 6 braços. 3 de um lado e 3 do outro. Ele tem uma lâmpada nele e tem as outras lâmpadas. O castiçal mesmo é Cristo. Quem sustenta a menorá? Cristo. Quem sustenta a palavra? Cristo. Aí nós temos aqui 4 conjuntos no centro. 4 vezes 3, 12. 12 o quê? 12 discípulos, que é o fundamento da Nova Jerusalém de Apocalipse 21. Que Cristo é a pedra principal e os discípulos são a base, o fundamento, mas também eu tenho os 12 apóstolos, 12 discípulos e 12 patriarcas da tribo. Por que 12 patriarcas? Porque o nome dos patriarcas vão estar nas portas da cidade, da Nova Jerusalém. As portas, o nome dos patriarcas. A base, os apóstolos, os discípulos. E Cristo, a pedra fundamental, a pedra que sustenta tudo. O castiçal, que sustenta tudo. E vocês pensar mais um pouquinho, 12 mais 12. 24. Apocalipse capítulo 4 tem o quê? Falando de 24 anciões que se prostram diante de Deus. Que lá no céu eles representam 12 discípulos
e 12 patriarcas. E se você ir mais um pouquinho, 12 vezes 12. 144, aponta para quem? Para nós, os comprados da terra, 144 mil. De Apocalipse 7, que confirma no Apocalipse 14. Tem mais coisa, mas não vou falar mais, porque a gente deixa mais na frente. A questão dos evangelhos, se der, eu vou deixar para o final. Beleza? Tem os evangelhos aqui, os 4. Mas eu preciso da imagem do querubim, de 4 rostos. Eu preciso da imagem do querubim de 4 rostos para falar dos evangelhos que estão aqui dentro. Vamos lá. Então as duas testemunhas, elas precisam desse revestimento. Mas esse revestimento ele vai vir como? Através de Cristo. Lembra que Jesus recebeu os 7 Espíritos de Deus? Eu vou adiantar que a gente falou muito sobre isso aqui, ó. Os 7 Espíritos de Deus foi derramado sobre Jesus, conforme Isaías capítulo 11, confirmado em Isaías 59, que os 7 Espíritos de Deus estavam sobre Jesus no dia do batismo dele. Lembra que os 7 Espíritos seriam sobre o rebento de Jessé, descendência de Jessé, descendência de Davi? Não vou lá, ok? Tem dúvida não, né? Os 7 Espíritos de Deus, mas são 7 Espíritos, lembra que eu falei? Não, são 7 facetas, 7 partes para formar uma completude, como se fossem 7 gomos, que nós vamos falar do fruto do Espírito, facetas, mas é um Espírito, que tem as características, pronto, essa palavra fica melhor, esses 7 Espíritos de Deus são características de um único Espírito, nós vamos, quando lermos 1 Coríntios 12, nós vamos entender que é um Espírito, com 7 facetas. Posso pular essa parte, né? Vamos lá. Então veja que Deus vai trazer o equilíbrio para a árvore. Ele nos trata como árvores o tempo todo, como uma plantação. Então ele está trazendo equilíbrio para esta árvore, que no final dos dias vai se tornar uma árvore, uma única árvore, um reino. Vamos lá. Agora vamos. Processo de frutificação. Vamos em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas Efésios. Gálatas 5:22. Eu falei aqui Coríntios, Gálatas, Efésios. Ó, aspas aqui no estudo. Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mais na frente. Talvez eu corte daí ou talvez eu deixe esse corte aí. Pra gente brincar aqui. Quem souber os 66 livros da Bíblia cantado que eu digo sem aquela melodia, porque eu canto sem a melodia, que eu não sei cantar. Aí quem conseguir falar os 66 livros da Bíblia, vai ganhar um fonezinho daquele, uma caixinha com fonezinho. Aí a gente vai marcar o dia, beleza? Pra fazer, vai treinando. Aí na internet tem a musiquinha, tem gente que consegue o ritmo da musiquinha, eu não consigo, eu aprendi um ritmo meu, você também pode aprender um ritmo seu, não é para seguir aquela música não. Então beleza. Então, se ela souber certinho, na sequência certinho, só tem 2 chances. Errou, tem mais uma, errou, perdeu. Acho que é bom só ter uma chance. Eu tenho mania de trocar Joel por Osés, de vez em quando. Joel, Osés, Amós. Aí, Amós, Joel, Osés. Tem hora que eu tô com os 2. Entendeu? Aí vamos fazer essa brincadeira aí, beleza? Vai treinando aí, vai treinando. Se houver empate, a gente decide quem empatar. Quem empatar, a gente decide com uma outra pergunta, beleza? Não muito difícil, mas... Quantos capítulos tem cada livro? Rapaz, essa daí eu não vi ainda não, hein? Essa eu não vi ainda não, hein? Fala todos os animais que entrou na arca. Ixi, vamos lá. Vamos de novo, começou. Se eu precisar de cortar, eu vou cortar aqui, beleza? Então vamos lá. Então, Gálatas 5:22. Ó, ele está falando aqui está falando das obras da carne, eu já li isso aqui um dia, ó. Aquele que anda no Espírito, ele não cumpre essas obras da carne. Olha o tanto de obras da carne aí, quem não sabe, ó. Impureza, lascívia, prostituição, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, dissensões, homicídios, bebedices, glutonarias e um monte de coisa. E semelhante a essas, né, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você está na obra da carne, não herda o reino de Deus. Quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu não. Beleza? Aí, para isso, quem anda em espírito, automaticamente ele vai ter que fazer o quê? Produzir fruto. Aí veja que não é Deus que está fazendo você produzir. Preste atenção.
Antes de me questionar e falar, tá herege, né? Quer dizer que eu faço as coisas sem Deus? Preste atenção que eu vou colocar na menorá e dizer para você o que está acontecendo. Por isso que existe um equilíbrio na menorá. Um equilíbrio. Quem faz o quê? Preste atenção. Mas o fruto do Espírito, aqui é amor, tá? Eu não gosto dessa caridade, não tem nada a ver. Tem caridade, você faz caridade por amor, mas né, aqui não encaixa caridade, né? Vamos lá. Tem dúvida noutra versão não, beleza? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse é o fruto. Mas você está vendo que ele não colocou no plural, não é frutos. É o fruto com 9 facetas, com 9 características. Assim como os 7 Espíritos de Deus. Só que aqui são 9 facetas, ok? Então vamos voltar lá. Então nós temos aqui, ó, nela, o amor, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Fé aqui é a fé de fidelidade que você é obrigado a ter. Começa a analisar. Porque sem fé, como é que você vai? Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você crê, Hebreus diz, né? Se você crê que Deus existe, e que se aproxima dele e crê que ele existe, e crê que ele é galardoador, você tem que ter fé. Porque sem fé ninguém se aproxima do Senhor. Então a fé aqui, gente, é fidelidade. Por que eu não quero falar de nenhum mais, só a fé. Por quê? Nós vamos tratar um dia de um estudo só disso, tá? Do fruto e os dons. Na verdade, fruto e depois dom, porque é muito grande. Aí eu falei da fé porque você vai topar nos dons espirituais a fé também. Mas vocês vão entender o que é fé lá. Aquela Deus dá. Essa aqui não. Essa você e eu somos obrigados a ter. Beleza? Você vai entender já já porque é obrigado. Mansidão, temperança. Então nós temos 9 características no lado da menorá. 3, 6. Ó, 1, 2, aqui, aí agora aqui, ó, o fruto é o conjunto. Aí é o fruto. Fruto, 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 fruto. Então nós temos 9 frutos. Não é o conjunto. Falei é o conjunto. Não é o conjunto, é o fruto. Ok? Então veja que nós temos as 9 facetas, 9 características de um lado do castiçal. Lembrando, já dei o spoiler que o meio é Cristo. Ok? Que traz o equilíbrio. Então veja que aqui está a frutificação que as testemunhas devem ter. Claro que hoje também, lógico. Mas elas vão ter muito mais, porque vão ser analisadas pela medição com relação ao amadurecimento que nós falamos no início. Então veja que as 2 testemunhas representadas aqui, lembra como Esmina e Filadélfia, nós falamos das igrejas no início, Esmina e Filadélfia. Vocês lembram que aqui são 7 igrejas, né? Então tá bom. Então esse é o processo de frutificação da amendoeira, ou seja, que vai ser derramado sobre as testemunhas, hoje na nossa vida, no final, em porção dobrada. Só que aqui é uma obrigação das testemunhas ter. Presta atenção, porque você vai entender. Vamos ler agora os textos. Jesus usa o verbo permanecer várias vezes na Bíblia. No Evangelho hoje, por exemplo, no Evangelho de hoje. Por quê? Por que tanta insistência então nesse assunto de permanecer? Se você lembrar de João capítulo 8, verso 31 e 32, ele fala, se permaneceres na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Aí é o verso que todo mundo gosta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só conhece a verdade se você for discípulo. Se você permanecer na palavra, você é discípulo. E se você é discípulo, você conhece a verdade. Mas que verdade nós estamos falando? Essa verdade. A palavra. Por quê? João 17 diz, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? Vamos lá. Então veja, a única explicação é que a permanência em Cristo é o núcleo fundamental da sua mensagem. Lógico. Não precisa nem escrever isso, né? Mateus 7. Eu tenho que ler, todo mundo acho que já sabe, mas vamos ler. Mateus 7. Vou correr aqui, mas não vamos ler. Mateus 7. É o Sermão do Monte que eu sempre falo, né? Você quer saber o que o cristão tem que fazer, está aqui. 5, 6, 7. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está assim aí.
Por seus frutos o conhecereis. Que fruto? É Deus que deu o fruto? É Deus que está dando fruto? Se eles são falsos profetas, você olha e só vê a casca. Mas interior eles são lobo. Aí você, poxa, aquela pessoa é tão legal, é tão boa, fala tudo legalzinha, prega, muito bom. Você não vê dentro. Mas dentro ela é um lobo. Em determinado momento ela vai comer a carne da ovelha. Como é que você conhece? De algum momento, se você está se relacionando com Deus, um relacionamento bom, bem, está de bem com Deus, vamos falar assim, Deus vai dar o discernimento para você. E através do fruto dessa pessoa, você vai compreender quem ela é. O fruto que ela produz. Aí, Célula vai dar frutos da carne. Exato, exatamente. Aí ela está fingindo que é uma ovelha, mas em determinados momentos ela vai gerar um fruto da carne. Aí você conhece, porque você tem um discernimento, e vai ver, essa pessoa é um falso profeta, é um falso mestre, essa pessoa está dando um fruto que não é o fruto verdadeiro. Aí você conhece, aí você vem, vamos lá que você vai fechar toda essa questão, quer ver? Ó? Por seu fruto conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Claro que não. Assim toda árvore boa, né, produz bons frutos. Toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar mau fruto, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, ó, nós somos árvores aqui. Toda a árvore que não dá bom fruto, corta e lança no fogo. No juízo, corta e lança no lago de fogo. Se você não der o fruto do Espírito, qual é o fruto do Espírito? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Somos obrigados a gerar esse fruto. Porque se eu não der ele, eu vou para o lago de fogo. Então, peraí, se eu não der o fruto e for para o lago, a culpa é minha? Não, é de Deus. Porque se fosse ele que me desse, eu ia no tribunal na hora do julgamento, aí eu não dei fruto porque o Senhor não me deu. Ele está falando para mim, se você não der fruto, eu te lanço no fogo. Como é que ele vai fazer? Ele pirou? Ó, Valquíria, você vai dar fruto, beleza? Mas eu sou obrigado a te dar o fruto. Aí na hora do julgamento, Valquíria, você está indo para o lago. Mas por que, senhor? O senhor falou para mim que ia dar o fruto, o senhor não me deu, a culpa não é minha, tua. Não, mas vai para fogo assim mesmo. Como assim, gente? Deus não vai agir dessa forma. Então veja, aí vocês vão entender o equilíbrio. A nossa responsabilidade e a responsabilidade, entre aspas, de Deus. Porque se eu não fizer assim, né, nego? Fala que eu quero mandar em Deus. A responsabilidade de Deus com relação ao plano, Ele tem. Ok? Então veja. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quando você vê uma pessoa produzindo frutos más, obras da carne, e percebe e fala, você está julgando ela? Não. Você está tendo discernimento e entendendo que aquela pessoa não é nada daquilo que ela está falando. Ela produz frutos da carne. Ela é uma ovelha com interior de lobo. Lembra da besta do falso profeta que estudamos? Vamos lá, nós lemos até esse texto. João 15, que é eu não vou ler Apocalipse, mas vou ler João 15, que é o capítulo da divisão da igreja de Israel, né, da videira. Eu vou ler ele porque é uma figura bem clara. Que Jesus está usando essa figura dele como videira bem clara. Ele está dizendo assim, se você não estiver em mim, eu vou te cortar. Por isso que a igreja pegou Jesus como videira e nós como videira. Mas ele usou só aí. Aí nós não. Nós usamos de Gênesis 8, Gênesis 8, Jeremias 11, Zacarias 4, Romanos 11, Apocalipse 11. Só o que eu lembrei agora, que nós usamos da oliveira. Só o que eu lembrei agora, tem mais. Então veja, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Nessa figura, ele é uma árvore e é uma videira. Assim como foi figueira no passado. Vamos falar das árvores depois. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais. Poda ela e limpa para dar mais. Quem não der, ó quem não der. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quem está nele, está limpo pela palavra, porque permanece nele. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto sozinha,
se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Por isso que eles pegaram como videira. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os que colhem, lançam no fogo, e ardem, e queimam. Então quem não dá fruto, é cortado. Você acha que é responsabilidade de Deus de você dar fruto? Não, é você que tem que dar fruto. Aí como eles não entenderam a revelação desde o começo, que nós estamos estudando, eles pegaram, nós somos a videira. Se eles ficarem só aí, eles têm razão, eles são a videira. Mas veja o tanto de coisa que nós já falamos do passado até hoje, que eles perderam. Vamos lá. Não vou ler Apocalipse, é a colheita. O candelabro, então, vai manifestar a plenitude. Falta os dons para que haja o equilíbrio. Ó, agora vamos falar dos dons. Vamos ler 1 Coríntios 2, 12. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 12. Deixa eu ver aqui quantos minutos. Não dá para ver. 46. 1 Coríntios 1 a 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Paulo já apela logo. Não quero que vocês sejam ignorantes. Eu quero ensinar vocês. Eu quero que vocês aprendam. Eu quero que vocês saibam o que eu estou falando. Lembra que a igreja de Corinto era uma igreja bagunçada. Tinha todos os dons, mas era uma igreja carnal. Como a igreja carnal tem todos os dons, né? Outro estudo. Vamos lá. Vós bem sabeis que eram gentios. De novo, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Todos aqui viemos de uma linha que em um momento nós se prostramos a alguma coisa, adoramos alguma coisa, acreditamos em alguma coisa, em alguma imagem, em alguma estátua, viemos de uma linhagem. Ele está dizendo aqui para mim, vós bem sabeis que era gentil, você era gentil, você conhece Cristo agora, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Porque nós éramos ensinados assim, então éramos guiados a ser conduzidos aos ídolos mudos. Portanto, vos quero fazer compreender agora, preste atenção, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é maldito ou anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. Lógico. Se você assim não fizer, você está pecando contra o Espírito Santo. E é o pecado que não tem perdão. Você não deixa, você não abre a porta, o Espírito não entra. Então não tem como Deus trabalhar em você. Só como vaso de ira. Ora, havendo diversidade de dons, havendo vários dons, mas o Espírito é o mesmo. Lembra das facetas? Mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, pastores, mestres, doutores. Mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, de milagres, o passear nos dons espirituais, que nós vamos ver agora. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ó, é dada. É eu que tenho que... A minha responsabilidade, eu agora vou ser profeta. Eu agora vou curar. Eu é dado. Ó, veja que agora tem uma diferença. É dado para o que for útil. É dado para mim para qualquer coisa, para você para qualquer coisa, útil. O que é utilidade no corpo de Cristo? É para crescimento, para a glorificação do Senhor, para a obra dentro do propósito de Deus. Não é meu carro, não é minha casa, não é minha bênção, pessoal e particular. Pode se encaixar por consequência de eu andar com Deus? Sim, mas ele está falando que não é para isso. Prossegue, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, né? Outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, outro, eu vou pular para resumir, outro mesmo Espírito fé, outros dom de curar, outro operação de maravilha, outro profecia, outro dom de discernir os espíritos, e outro variedade de línguas, e outro interpretação de línguas. Vamos fazer um estudo só de variedade de línguas e interpretação de línguas, ok? Não quero falar nada sobre isso neste estudo. Beleza? Então veja que os dons, ele é dado. Aí vamos lá, para confirmar. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas que acabamos de ler. Repartindo, quem reparte? O Espírito.
repartindo particularmente a cada um como quer. Quem quer? O Espírito, Deus. Aí eu quero que o Edson seja um profeta, nem que for por um mês, ele vai ser profeta. Ele vai ser profeta por um mês. Não, ele vai ser sempre profeta, depende dele andar comigo, ele é profeta, ele recebeu esse dom. Eu dou para ele. O dia que ele andar fora da linha, passa para cá o dom de volta. O dom não é nosso, o dom é dele. É um revestimento de poder que as duas testemunhas vão receber na última semana em porção dobrada. Mas hoje nós já temos como trabalhar já os dons espirituais hoje. Não tem muito mais porque está faltando santidade no povo de Deus. Essa cobertura foi nos disponibilizada em Atos 2, quando foi derramado sobre os discípulos, em Atos 2. Lembra do derramado de Pentecoste? Lá. Então hoje nós podemos passear nas 9 facetas dos dons espirituais, beleza? Acho que ficou claro. Então veja, como há um equilíbrio, nós de um lado tínhamos o fruto e do outro lado nós vamos ter o dom. Estou falando muito rápido? Se tiver, viu, adiantando, querendo adiantar, e às vezes está falando muito rápido, fica ruim de entender. E se for, vocês dão o grito. Maneira, freia. Então vamos lá. Então nós temos... e tem mais uma que eu não falei. Dentro das 9 facetas dos 9 dons espirituais, há categorias. Também nós vamos tratar quando formos estudar dos dons. Categorias. Nós temos a categoria de poder, que engloba o dom da fé. Essa fé não é fidelidade. Essa fé, Deus está me dando assim, Altair, você tem um dom de fé. Vai lá e joga aquele carro ali do Adriano por cima do muro. Aí o carro vai cair lá no meio da rua. Porque eu tendo fé que Deus me deu essa fé, essa autoridade, e Ele fala, joga, você pode, vai carro, pum. Essa fé é poder. É você crer que Ele te dá esse poder. Por isso que Ele fala que quem acreditar e crer nele, se sua fé for como um grão de mostarda, você pode arrastar, transferir um monte de um lado para o outro. É essa fé aqui, Não é a fé de fidelidade. Claro que ela tem que estar acompanhada, né? Lógico. Se eu não tiver fé de fidelidade, eu não vou chegar aqui. Mas veja que são diferenciadas. Uma eu sou obrigado a ter. A outra Ele me dá, por consequência de ser usado dentro do propósito. Pronto, só vou falar dela assim como eu falei do fruto. Então, dentro do grupamento de poder, nós temos fé, milagres e cura. Dentro do grupamento de revelação, temos sabedoria, conhecimento e discernimento. Dentro da revelação vocais, nós temos profecias. Deus mandou isso que eu te digo, né? E temos línguas e interpretação. Depois nós vamos tratar um por um em outro estudo. Então veja que do lado de cá nós tínhamos o fruto. Agora do lado de cá nós temos o dom. Quem está ao centro? Cristo, que traz o equilíbrio. Onde eu tenho a minha responsabilidade e Deus entra com a dele. Através de Jesus. Através da palavra. Através do verbo. O eu sou. O verbo. Jesus. O verbo estava com Deus. O verbo era Deus. João 1. Entenderam o equilíbrio? As testemunhas têm que estar passeando nos dons espirituais para exercer o ministério de porção dobrada na unção de Moisés e Elias. Para fazer tudo aquilo que está escrito no Apocalipse. A manifestação das trombetas que vão ser derramadas sobre a terra. Para juízo. Mas é só para juízo as trombetas, gente? Eu falo pouco sobre isso aqui. É para que haja arrependimento. Muitos vão se arrepender no cair das trombetas. Deus não quer matar todo mundo. Quando começar o Apocalipse, muitas pessoas vão voltar para trás. Muitas pessoas vão correr atrás da gente. Bem que vocês falaram, ensina aí. Corre, ajuda nós. Vão. Vocês vão ver. E vocês vão estar tranquilos. Vocês sabem o que está acontecendo. Beleza? Então vamos lá. Então quando falamos da obra da manifestação do Espírito Santo, vemos 9 manifestações, eu acabei de falar isso aqui, né? E 9 características do fruto. Isso nos leva a um total equilíbrio que deve existir no povo de Deus. Eu quero ler só Efésios. Efésios 3. Estamos terminando. Efésios 3. Dispensação do ministério, multiforme sabedoria de Deus. Queria resumir, mas
8:19, resumir aqui. Levo aqui, vamos lá. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Até então eram incompreensíveis, mas o doutor Paulo entendeu, fez a ligação de lei e graça e vai nos explicar o que acontece, sempre. E demonstrar a todos a qual seja a dispensação do mistério. Era mistério, gente, não é mais. Está revelado. Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Para que agora, pela igreja, os santos, a multiforme sabedoria de Deus, o multiforme jeitos de Deus trabalhar, seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Céu, por isso que ele veio trazer paz dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Vamos pular aqui. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando isso. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejas corroboradores ou corroborados com o poder pelo Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podeis então, só assim, de tudo isso que ele falou, só assim, podeis então perfeitamente compreender com todos os santos, ou seja, nós só vamos compreender com todo o povo de Deus. Por isso que eu falo sempre, eu tenho uma porção, o irmão tem outra porção, uma igreja tem uma porção, outra igreja tem outra porção, outra igreja tem outra porção, mas está faltando se juntar as porções para saber, para arrumar a casa. Aí ele fala, para poderes perfeitamente compreender com todos os santos, com toda a igreja junto, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Ou seja, as 4 dimensões do reino de Deus. Para nós conhecermos elas, só nós trabalharmos juntos, unificar o corpo de Cristo. Um único povo, uma única nação. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Só assim. Só assim. Eu li Efésios 4, mas não vou ler também não. Vamos pular aqui. Nem Pedro também. Fala mais ou menos a mesma coisa. Esse equilíbrio só se consegue com a vida totalmente separada para Deus. Aqui Hebreus 12:14 é sem santidade ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 3, 5. Começa 2 versos. 4, 3, 5. Ele diz, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Essa é a vontade de Deus, que vocês sejam separados, que eu seja separado. De quê? Das obras da carne. Que vos abstenhais da prostituição espiritual. Claro que entra a física. Né? Que cada um de vós saiba possuir o seu corpo em santificação, o seu vaso em santificação, em separação. Não na paixão da concupiscência, não na paixão da carne, como os gentios que não conhecem a Deus. Você conhece a Deus, eu conheço a Deus. Então vamos abster, vamos afastar da obra da carne. Beleza? Só está aqui mesmo. Então vamos ver agora na cana central, né? Aquela parte do equilíbrio, que eu adiantei um pouco lá no início. Estamos acabando. Falta só o próximo slide. Então nós temos aqui a cana central que eu falei, já dei um spoiler no início, que está ela relacionada às 4 sequências em Êxodo 25, 34. Eu não vou lá, que mostra a sequência e mostra porque tem 4. Por que ele dá ênfase? Porque nos braços tem 3 conjuntos. Então ele dá ênfase no centro. Que aqui estão, que aqui nos mostra os 4 evangelhos, ou seja, o ministério de Cristo na terra. O ministério de Cristo na terra está relacionado nos evangelhos, mais nitidamente, lógico, claro, que Deus do Gênesis nós vemos o ministério de Cristo já, né? Estou falando a nitidez da mensagem do evangelho, das boas novas para a nova aliança, vamos dizer assim. Está aqui sendo exemplificada no centro, nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí, Altair, o que você quer ligar? Aí eu quero ligar com os querubins, porque o querubim ele tem 4 rostos, que nos mostra e nos revela justamente o ministério de Cristo na terra. Eu falei que, se vocês concordarem, o próximo estudo eu vou falar dos querubins,
da carruagem, da visão de Ezequiel, que muitos entendem que ali é essa terrestre que estava falando com Ezequiel, das rodas uma dentro da outra, querubim de 4 rostos, ia para um lado, batia asa e voava e pousava de novo. Aí na próxima aula nós vamos estudar sobre os querubins e essa carruagem que representa o trono de Deus. A visão que Ezequiel teve dessa carruagem. Em vários momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar a partir do capítulo 1, mas teve no capítulo 10 também uma outra visão, que inclusive ele foi levado pela carruagem. Vamos lá. Aí vocês vão entender o que é e o que está acontecendo, o que Deus quer mostrar com aquela carruagem. Eu só quero ler o verso 14 hoje, já que nós vamos falar na próxima aula dos querubins, então eu vou ler só o verso 14, beleza? E talvez um do lado aqui, mais um. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos ver se fica bem claro aqui. Ezequiel 10. Aqui. Está falando da visão dele, tá? Não vou ler hoje, já que nós vamos ler na próxima aula. Cada um dos anjos, que eram 4, tinham 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim. Olha aí o que é querubim. E o rosto do segundo era o rosto de homem. E o rosto do terceiro era de leão. E o rosto do quarto, rosto de águia. Então tinha um anjo, um querubim, que tinha 4 rostos. E um era querubim. O que é querubim? Alguém sabe? Não? Ok, essa versão aqui explica o que é querubim para você. Ó. Cada um dos querubins tinha 4 faces. Um rosto se assemelhava com o de boi. Isto é, querubim. O que é querubim? Boi. Ah, rapaz, então o anjo tem cara de boi. Satanás era o que mesmo? Satanás era querubim. Por que Baal tem cara de boi? Por que fizeram um bezerro de ouro na hora que Moisés estava 40 dias e 40 noites lá no monte? Caramba, Baal, um boi. Satanás, querubim, com rosto de boi. Vai ligando. Vai ligando. Isso chama de chifre. E o pé? O pé é Não, o pé eu não vou falar não. O pé a gente deixa... Ei, para não trazer... Aqui, deixa de ser avançada. O pé a gente deixa para falar na próxima aula, não vai trazer confusão. Ah, bom, querido. Depois eu te explico melhor do pé. O pé é interessante, mas tudo bem. Então vamos lá. Então cada um dos anjos então tinha 4 rostos. E um era de um boi, né? Homem, leão e águia. Nesse estudo eu quero só que fique aqui. A visão é na próxima aula. Beleza? Aí você não tem dúvida, né? A própria Bíblia está me explicando o que é querubim. Eu só pincelei que na próxima aula a gente reforça a questão do Baal e da onde saiu essa adoração. Beleza? Então veja. Vamos lá. Eu vou mostrar logo aqui, eu não vou ler mais um texto de Ezequiel não, deixa para a próxima aula. Eu já vou adiantar aqui, que já está bem avançado. Já vou mostrar o próximo slide aqui, eu botei essa imagem, ele talvez não seja tão bonitinho assim, ok? Claro que é uma imagem para ajudar você a entender o que é. Então nós temos 4 rostos. Então nós temos um anjo com a aparência de homem com 4 rostos. Os pés a gente fala na próxima aula, né, Boqueiro? Eu não botei pé aqui para não... Então veja, onde eu quero chegar? O querubim ele representa então os 4 conjuntos no centro da menorá e mostra que as testemunhas que nós estamos falando dela, que requer sobre ela todo o revestimento de poder, de unção, que devem estar andando no fruto do Espírito, vão ser direcionados por Deus pela palavra, como eu falei no início da Bíblia, da amendoeira representando a palavra. Agora eu estou acrescentando os evangelhos, o ministério de Cristo. Olha aí que tem a ver esse ministério, querubim, anjo, 4 cabeças, ainda estou voando. Agora eu estou te falando, não vou aprofundar muito agora, mas eu quero só mostrar o que representa hoje. Aprofundar é na próxima aula. Então, eu acho que eu preciso de 2 aulas ainda, acho que em um ano não consigo não. Então veja que o ministério de Jesus, então, da cana central, está representada na palavra, também no evangelho, nos 4 evangelhos. Tanto é que alguém sabe, o evangelho de Mateus é representado pelo leão. Por que leão? Porque
aponta Jesus para a descendência judaica, judeu. Tanto é que o primeiro capítulo de Mateus fala da descendência de Jesus, mostrando que ele é judeu. Para mostrar que ele tem direito ao trono. Para mostrar que ele vai reinar na terra. Porque a promessa foi feita para Davi, que nunca faltaria um descendente para sentar no trono de Davi. Jesus vai sentar no trono. Israel precisa ser estabelecida como nação mundial. Como foi programado no início, quando eles saíram do Egito. Eles iam ser reis e sacerdotes para, em carne, ensinar a terra. Mas eles não souberam, perderam a oportunidade. Agora é espiritual. Então agora mostra Jesus como o leão da tribo de Judá. Aí você sabe da promessa, está até aqui o texto, nós não vamos ler. Está o texto aqui de Gênesis 49, a promessa ali, a bênção na verdade, que foi passada de Jacó, né, de Israel, para Judá, que era um leãozinho, que seria se tornar um leão velho, que quem subsistirá esse leão, que estava lá no mesmo capítulo, ele está recebendo um cetro, para reinar sobre a terra com cetro, com vara de ferro. Porque lembra que eu falei que agora vai quem quer voluntário? As nações sendo regidas, elas são obrigadas. Lembra? Para tratar quando a gente for falar do reino. Finalizado. Então veja, leão da tribo de Judá, está aqui. João ali está vendo a visão de um leão, um cordeiro e um leão da tribo de Judá. Ninguém era digno de abrir o livro. João chorava, né? No começo. Ninguém é digno de abrir o livro. Aí o anjo pega e fala com João, calma, lá vem o leão da tribo de Judá. Primeiramente ele viu um cordeiro, depois viu um leão. Então vamos lá, então o evangelho de Mateus representa então um leão, a face do querubim. A outra face, que é a face, Mateus Marcos, que é o querubim, a face do boi, é representada no evangelho de Marcos. Ela é representada no evangelho de Marcos, porque Marcos retrata Jesus como servo. Coitado do boi, ele veio fazer o que na terra? Só servir. Servir de comida, de trabalho. O boi é um servo. Você pode ver que o mundo todo estão até querendo acabar, né? Por causa do carbono aí, da camada de ozônio, cobrar. Já tem, acho que a Nova Zelândia vai cobrar agora, a partir do mês que vem, para gases que saem dos bois, né? Para diminuir os bois na terra. Então veja, não é assunto do vídeo, mas tudo bem. Aí veja o querubim, então o boi ele é um servo. Jesus veio para quê? Para servir. Ele veio para servir e não para ser servido. Aí trata Jesus como servo, para mostrar no ministério de Jesus que também nós temos que servir. Porque ele fala que os primeiros serão os últimos. Sempre ele está falando, olha para o teu próximo, né? Faça para ele antes de fazer para você. Primeiro é o seu próximo, faça para ele, para servir ele. Então, o Evangelho de Marcos, se você for acompanhar, você vai ver. Eu não quero ler o texto para não ficar maior, mas depois você acompanha. Está retratando aqui justamente a questão de servidão, de servo. Aí nós temos então aqui o homem, que é Lucas. O Evangelho de Lucas nos mostra então Jesus como homem, a humanidade de Jesus, que veio em carne para ter direito ao trono, para poder reinar futuramente. Ele veio em carne, sendo descendência de Davi, da tribo de Judá. Senão ele não tinha direito ao trono. Tu pensa que Satanás não ia falar isso aí? Opa, tu mentiu, hein? Tudo é perfeito. Não tem recurso. Julgamento que não tem recurso. Na terra é difícil, né? Esse aqui não tem recurso, não tem brecha. Então veja que aí ele então representa o homem, a humanidade. Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve sono, dormiu na polpa de um barco, quem lembra? O barco estava indo a pique e Jesus dormindo. Teve sono, cansou, suou sangue. Foi o médico que mostrou, né, a humanidade dele. O próprio Lucas, exatamente. O Evangelho de Lucas retrata perfeitamente a questão da crucificação e a questão de Jesus suar sangue. Ele retratou ele como homem mesmo. Aí ele retrata como o corpo entra em colapso para você chegar a suar sangue. A aflição que Jesus estava tendo naquele momento. Ah, mas Jesus tendo aflição? Ele estava homem. Lucas retrata ele como médico, ele retrata como pode suar sangue. Aí o colapso
que é nos dito, se você for atrás, você vai ver o colapso que o corpo causa para suar sangue. Então mostra a humanidade de Cristo. E João mostra então a outra face, a águia. O Evangelho de João mostra Cristo como Deus, como Jesus sendo Deus. Claro, é filho de Deus, é Deus. Ele é o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Jesus é Deus, filho de Deus, mas é Deus, lógico. Então aí o Evangelho de João mostra que Jesus é a porta, é o caminho, é a água, é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E a águia, por que, Altair? A águia é a águia que voa mais alta, a ave que voa mais alta, e ela tem um panorama de tudo. Jesus, com os 7 olhos que passeia pela terra, tem a visão. Os 7 olhos, vocês já sabem o que são, né? Os 7 Espíritos de Deus que percorrem a terra na igreja. Ninguém tem mais dúvida disso não, né? Então a águia, aí você vai no Êxodo, na saída do povo do Egito, Jesus guardou o povo com asas de águia, protegendo o povo. E aí você vai no Apocalipse, no final, na última semana, nos 3 anos e meio, Deus guarda o restante, um remanescente com asas de águia. É levado para o deserto um povo com asas de águia, fazendo a relação de que ele é retratado como a águia. E o Evangelho de João mostra isso, como Jesus sendo filho de Deus, Jesus sendo Deus. Então a representação do querubim trazendo para a palavra nos faz uma ligação maior um pouco, que eu vou tratar no outro estudo. Por enquanto eu vou ficar por aqui. Aí, mas Altair, isso não era igual, acho que foi a Sara que falou para mim, né? Mas isso aí não era só uma simbologia, assim como, por exemplo, a besta, por exemplo, nós estudamos sobre a besta de 10 cabeças, né? De 7 cabeças e 10 chifres. E a de 4 cabeças e 10 chifres, lá de Daniel. Apocalipse, 7 cabeças e 10 chifres. E aquilo não era uma figura, Altair? Não tinha leopardo, não tinha leão, não tinha urso. Era só o nome que Deus colocou nas nações. Lá era. Tanto é que a gente aprendeu. Tanto é que foi bem ensinado. A Bíblia explanou para a gente perfeitamente aquilo. Mostrando a Babilônia, né? Ali a questão da Babilônia, mostrando o urso da Medo-Persa, mostrando o leopardo sendo a Grécia. Então mostrou tudo. A Babilônia e o leão, então mostrou toda essa questão. Ele disse para a gente o que era. Aqui, Ezequiel está tendo uma visão, ele estava no rio Quebar, tinha gente com ele ali perto dos cativeiros e tal, e de repente o céu se abre. Pá! Ele tem a visão. Ele tem a visão nesse primeiro momento, nós vamos estudar na aula do primeiro capítulo, essa visão. Tem um outro momento que ele é levado pela carruagem, que aparece para ele. E ele viu. Ele não está vendo ali uma figura e Deus não, tanto é que Deus pagou e falou, não, esse anjo não tem 4 cabeças não. Em lugar nenhum fala isso. Não, ele não tem 4 cabeças, não, era só uma figura. Não, ele tem 4 cabeças. Tanto é que os serafins que estão em volta do trono têm 6 asas. Vários braços. 2 asas tampam o rosto, 2 asas tampam os pés e 2 asas voam. Porque ele não podia, são os que voam em volta do trono de Deus. Eles não podem nem estar olhando para Deus. Então ele tampa o rosto, ele tampa os pés e fica voando em volta do trono. Serafim. Querubim. Aí nós vamos ver que tem 2 tipos de querubim. Tem um com 4 faces e tem um com 2 faces. Estou dando um spoilerzinho da outra aula. Aí nós vamos entender por que tem 2. Beleza? Deu para entender? Vamos só fechar com uma... Vamos finalizar assim. Então, o ministério das 2 testemunhas, que nós estudamos em 4 aulas, que foi manifestado, mostrando Deus lá do início, a questão da manifestação dessas 2 testemunhas, sendo 2 povos e não 2 pessoas. 2 povos. E dentro desses 2 povos sairão pessoas que irão ser ungidas, revestidas com o poder do Espírito Santo para serem usadas no ministério das 2 testemunhas na última semana de Daniel. E para que essas testemunhas sejam usadas, fecha o estudo de hoje. Tem que ser revestida de poder do alto. Mas para ser revestida de poder do alto, eu tenho que fazer a minha parte dentro do equilíbrio. A minha responsabilidade, produzir o fruto para ser discípulo, para permanecer na palavra, para estar na brecha para ser usado. Então hoje nós vimos o revestimento e mostrando, aproveitando tudo, mostrando o ministério das 2 testemunhas, a qual não foi apontada ali em Apocalipse 11, como sendo também o castiçal, além das 2 oliveiras. Aproveitamos essa deixa que Deus nos deu, de também ser o castiçal,
para trazer toda essa mensagem do dia de hoje, do estudo de hoje. Porque se ele não fala que são também os castiçais, não tinham como nós relacionarmos nada disso que nós falamos hoje. Mas quando ele disse lá no capítulo 11, como muitos acreditam que só ali falam das duas testemunhas, e nós vimos que não é, eles ficaram só lá, e nós passeamos na Bíblia toda. E mostramos o porquê ele deu a dica que também são os castiçais. Então, eu quero fechar essa série de duas testemunhas aqui. Tem mais coisa para falar, mas igual eu falei, a gente vai ao longo dos outros estudos, você lembra? E ligando. Porque senão vai ficar muito maçante, algumas coisas eu vou ter que repetir mais, para ligar. Porque eu vejo assim, que a gente passa uma semana, então quando a gente volta, às vezes eu sei que às vezes não consegue fazer a ligação. Né? Então eu tenho que estar repetindo, às vezes pode ficar maçante. Então 4 estudos neste momento das testemunhas está bom. Assim eu acho. Se os irmãos acharem que não, pode falar também. Mas eu acho que é o suficiente por enquanto para a gente caminhar mais um pouco. Eu vou usar a revelação deste momento dos querubins para aproveitar para falar do trono de Deus na próxima aula da visão de Ezequiel, porque é muito lindo e aproveitando porque tá fresco. Beleza? Depois nós vamos pular para outra visão muito legal. Eu não vou falar agora não, senão vocês vão fica muito ansioso. Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, fica à vontade. Ok? Eu não li os textos, depois se vocês quiserem ler, quando eu postar o vídeo, todos eles relacionam com tudo aquilo que nós falamos aqui agora, para resumir. Ok? Então, vamos nos colocar de pé? Vamos encerrar?